Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com esta amada igreja. Amém. Graças a Deus por mais esse tempo maravilhoso. Uma coisa que nos alegra e o elogio, quando ele é feito de uma maneira correta, sincera, não agrada somente a quem está sendo elogiado, mas a Deus também. Porque em tudo nós vemos Deus. Se há um dom operando na igreja, é Deus naquele dom. Aleluia, aleluia, Senhor. E esta igreja é premiada pelo louvor. Um louvor que comove os corações. E a gente deve agradecer a Deus, deve elogiar quem merece, a liderança do louvor, a igreja, porque o profeta diz: o que mantém o Espírito Santo na igreja, uma das coisas é o louvor, o ritmo. Parabéns para a igreja de Lins. Eu quero agradecer cada irmão, cada irmã, pelo esforço, pelas barreiras que venceram para chegar até aqui. E eu creio que Deus vai nos abençoar nesta noite. Às vezes o véu muda, mas o Espírito que fala não. Ora no pastor, ora no obreiro, mas o Espírito é o mesmo. Amém? Porque é Ele que conhece todas as coisas. Aleluia. O tempo é meio escasso, 8 horas, né? Mas eu senti nesta noite de dar um estudo para a igreja sobre liderança. Creio que seremos ajudados nesta noite, amém? Vamos colocar de pé e abrir as nossas Bíblias no livro de Jó, capítulo 42. Jó, capítulo 42, versículo de número 2. Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Feche os seus olhos. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, assim como Jó expressou estas palavras, nós também podemos expressar. Bem sabemos que o Senhor tudo pode, e nenhum de teus pensamentos pode ser impedido. Cremos nisto de todo o nosso coração, ó Pai. Toma-me nesta noite, para que a tua igreja seja abençoada, os teus filhos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Podeis assentar. O profeta diz na mensagem Escolhendo uma Noiva, no parágrafo de número 31, ele disse assim, ó: em muitas coisas da vida nos é concedida uma escolha. A maneira de viver em si é uma escolha. Isso é bom, filho. Você escolhe a maneira em que você quer viver. Entendeu? Nós escolhemos a maneira em que nós queremos viver. Você tem o livre-arbítrio para escolher o que você quer ser.
Nós vamos falar nesta noite sobre o poder da liderança. Eu tenho aqui algumas anotações que gostaria de passar para a igreja. Liderança é uma coisa muito difícil. É preciso entender no espírito para que não tomamos nenhuma decisão errada. Mas nada acontece sem liderança. Se vocês quiserem escrever, 7 coisas importantes, e essa é uma delas. Nada acontece sem liderança. Nada muda sem liderança. Terceiro item, nada se desenvolve sem liderança. Quarto item, nada melhora sem liderança. Vocês estão entendendo a importância da liderança? A importância de um líder. Pessoas entendidas diz que um grupo de ovelhas guiadas por um leão, ela tem condição de vencer um grupo de leão liderada por uma ovelha. Vocês entenderam? A liderança faz a diferença. Pode escrever se você quiser. A liderança faz a diferença. Quinto item. Nada é corrigido sem liderança. Quando algo está errado, só é corrigido se houver liderança. É tremendo isso. Eu creio que nós vamos ser bastante ajudados nesta noite. Sexto item. Preste atenção no sexto item. Todo mundo, em todo lugar, em todo tempo, ninguém escapou dessa. Todos estão sendo dirigidos. Vou repetir. Todo mundo, em todo lugar, em todo tempo. Todos estão sendo dirigidos. Alguém dirigiu você até aqui esta noite. Você diz assim, meu vizinho está no bar. Alguém dirigiu ele até lá. Se por um lado você foi dirigido à casa do Senhor, quantos estão sendo dirigidos a lugares diferentes? Aleluia, isso é bom demais. Graças a Deus. A liderança é uma coisa necessária. Eu me lembro de um pastor no plenário nacional, que ele dizia, coloca ali 5 homens trabalhando e não coloca uma liderança. Logo você vai ver um se destacando, um mandando no outro. Por quê? Porque não há uma liderança. Não havendo uma liderança, todos querem liderar. Porque há dentro de nós vamos chegar lá. Deus nunca criou um escravo. Grave isso. Deus nunca criou um escravo. Ele criou líderes. Líderes são livres. Você é livre? Amém? Então você é um líder. Um escravo não é um líder. Mas nós somos líderes, somos livres. Ele criou líderes. Você está aqui
porque você é um líder. Ninguém te forçou, ninguém disse hoje você tem que ir. Você tomou a decisão própria, sozinho. Se não foi assim, deveria ser. Mas vamos adiante. No fundo de cada um de nós, há um desejo para liderar. Se você examinar você no profundo, lá no íntimo de você, há um desejo por liderança. Isso mostra que Deus te fez você não para ser um escravo. O mundo hoje, presta atenção nisso, o mundo hoje está sofrendo por causa de líderes sem treinamentos. Líderes sem experiência. Líderes que não têm o grande líder chamado Senhor Jesus Cristo. O voto não é um treinamento. Por isso nós sofremos com a política. Esse palhaço chamado Tiririca, né? Foi um dos candidatos mais votados. Que experiência tem esse homem? O voto não traz experiência, não traz treinamento. Muitas igrejas estão sofrendo por falta de pastores sem treinamentos. Isto é, sem tutela. E o povo sofre. Eles não foram treinados para serem líderes, e sim consagrados para serem líderes. Isto é importante. A unção não é um treinamento. Uma coisa é a unção, outra coisa é treinamento. O poder nunca pode tomar o lugar da preparação. A preparação, igreja, é muito importante. Deus enviou para a terra 2 Adão. O primeiro foi enviado para o Éden. Vamos examinar um pouquinho esses 2 Adão. O primeiro Adão, ele já veio à existência adulto. Ele não teve um pai carnal, uma mãe carnal, irmãos carnais. O primeiro Adão nunca trabalhou, não sabe o que é sofrer, não sabia o que era ter uma família. E a Bíblia diz que nós aprendemos naquilo que nós padecemos. Adão, ele teve uma regalia, que o profeta diz que ele falava, se uma árvore estivesse num lugar inadequado, ele falava com aquela árvore e aquela árvore saía daquele lugar. O primeiro Adão andava sobre as águas. Tudo estava sobre o seu domínio. O poder da palavra falada era uma coisa normal para o primeiro Adão. Então ele não sabia o que era sofrer. Mas eu pergunto para a igreja nesta noite, na sua primeira tentação, na sua primeira provação, o que aconteceu com o primeiro Adão? Caiu. Não era preparado. Não estava preparado. Então Deus envia o segundo Adão. Mas ele diz, o segundo Adão não virá da maneira que veio o primeiro. O segundo Adão, ele veio, foi gerado no ventre de uma mulher, esteve ali por um determinado período de 9 meses, nasceu, foi uma criança, cresceu, foi um adolescente. Veja bem a diferença do primeiro e do segundo Adão. Brincou, trabalhou,
vocês vão ver que o percurso foi totalmente diferente. Chegou a idade de adulto, tinha irmãos, tinha mãe, tinha José que estava no lugar de pai, como carnal. Mas eu pergunto para a igreja, no seu primeiro teste, na sua primeira tentação, qual foi o resultado? Venceu. Amém? A Bíblia diz, o profeta nos mostra, que as aflições, que os problemas são para trazer experiências para nós. É nas lutas do dia a dia que nós tiramos experiências. E Deus permite aquilo, era para que você tenha experiência com Ele. O primeiro Adão não sabia nem o que era doença. O profeta diz que o segundo Adão teve até dor de cabeça. O segundo Adão se deparou diante de um jovem morto, carregado ia para o cemitério, para o lugar onde seria enterrado, e ele teve que agir. Se deparou diante de um túmulo onde havia um homem que jazia 4 dias enterrado. E você sabe, igreja, que o Senhor, o nosso Deus, Ele passou a gostar da experiência. Deus não passou mais a confiar no homem sem que ele tivesse uma experiência com ele. Amém? Amém. Vocês vão ver que o caso de Abraão foi testado, e quando ele foi aprovado, então Deus lhe deu uma nação, Isaque. E mesmo depois de dar Isaque a Abraão, ele o ainda testou. Às vezes nós não queremos ser testados. Às vezes vem um problema na nossa vida e nós já começamos a reclamar. Não queremos ser provados. Você sabe o que é que prova que o ouro é ouro? É o fogo, é a fornalha que ele enfrenta. E para que serve aquela fornalha? Para tirar toda a escória, toda a impureza que há naquele ouro. Aleluia! Se precisamos de sermos provados, aqui estamos prontos para isso. Que o Senhor nos ajuda, nos dê força, para que tenhamos ânimo, coragem. Aleluia! Depois que o primeiro Adão caiu, Deus nunca mais levantou um homem sem antes prepará-lo para tal. Se você que almeja ministério, você que almeja um cargo, saiba-se a submeter a um teste de paciência, teste de humildade, teste de reverência. Esperar no Senhor o tempo certo. Nós temos que crer desta maneira. Porque o homem não pode barrar um ministério sobre outro homem. Nós temos que crermos assim. Se Deus tem uma obra na vida de um irmão, o pastor não vai barrar. Porque a obra não pode ser barrada. Nós temos que crer desta maneira, crer que Deus entrará em cena. Amém. Graças a Deus que quanto a isso, ao nosso pastor, a gente veja até o brilhante trabalho do pastor Luiz. Graças a Deus, nós como os obreiros somos testemunhas vivas. Mas vamos adiante. Olha, até
Veja bem, até Pedro, Jesus orou e pediu a Deus para que não permitisse que Satanás cirandasse com Pedro. Vocês sabem por quê? Porque Pedro ainda não tinha tido uma experiência com Deus. E se fosse permitido Satanás cirandar com ele, ele não suportaria. Aleluia! Igreja, uma verdadeira liderança pode transformar covardes em verdadeiros guerreiros. Isso nos faz lembrar de Davi. Davi tomou para si homens endividados, homens estressados, homens problemáticos, e fez daqueles homens verdadeiros soldados. Num dia, um daqueles homens que Davi havia tomado por seus, um só, matou 1000 homens, 1000 soldados. E disse, olha, disse lá o seu rei, que isso daqui não foi o exército de Davi, foi um homem de Davi. Aleluia! Deus quer fazer de nós verdadeiros líderes. Não baixarmos a nossa cabeça diante do inimigo, diante do problema. Aleluia! Igreja, o Senhor Jesus Cristo, este é o grande líder. Este líder não conhece a palavra derrota. Agora veja bem, o nosso Deus, ele se identifica para nós através de 2 animais. Um deles é o leão, o outro é a águia. Para um pouquinho e analisa esses 2 animais. Estes animais fazem a diferença na floresta. Algo de incomum tem sobre o leão e sobre a águia, que os demais animais não têm. Agora, se Deus nos fez líderes, eu vou me encurvar, me inclinar diante de um problema, diante de uma circunstância. Um verdadeiro líder, se ele não pode escalar aquela montanha, ele dá a volta por trás dela, de uma maneira ou de outra, ele passa por ela. Aleluia! Deus se identifica com o leão. Ele disse, eu sou o leão da tribo de Judá. Agora, paramos um pouquinho, você reflita isso, você analisa você mesmo, cada um de nós. São Paulo disse, examine-se a cada um a si mesmo. Que animal você se identifica? Será que é o leão mesmo? Será que você pode dizer, eu também me identifico com o leão? Ou se identifica com bicho preguiça, gambá? Tem tanto bicho, não tem? Tantos bichos tem por aí. Qual animal desse eu me identifico, me represento? Que eu posso dizer, olha, eu me identifico com este animal. Se somos líderes, há somente 2 animais. Ou eu sou uma águia de Cristo, ou eu sou um leão. Não há maneira de ser um líder sendo um outro animal. Aleluia! E vamos pensar um pouquinho. Olha para o leão, você vai ver que ele não é o maior animal da floresta. Ele não é o animal, irmã, mais inteligente da floresta. Ele não é o animal mais pesado da floresta, para que o seu tamanho impõe respeito.
Aleluia! Oh Deus maravilhoso! Com que ave você identifica? Quantas pessoas que acham que se identifica com a águia e às vezes confunde, porque a águia tem um pescoço branco. Às vezes você está vendo uma águia toda preta e não, é urubu, comendo carniça. E diz, não, aquele irmão é uma águia, é uma bênção. E vai lá, carniça em cima de carniça. Um chupim. Aleluia, nos ajuda, Senhor. O leão não é o animal mais alto na floresta. Ele não é o animal mais forte. Não é o maior animal. Não é o mais inteligente. Mas mesmo assim ele é o líder. Tem alguma coisa que faz com que ele seja o líder. Isto quer dizer que você não precisa ser o maior, não precisa ser o mais forte, o mais inteligente. Isso nos ajuda. Para você ser o líder, você não precisa ser isso. A esperança, irmão, para você. A esperança para nós, velho. Não precisa ser o maior, me ajuda. Não precisa ser o mais forte, também vai me ajudar. Eu conheço pessoas mais fortes. Mas veja bem, o leão dispensa todas as desculpas. Quantas desculpas nós arrumamos quando se fala da obra do Senhor? Arrumamos uma desculpa aqui, hoje eu não vou ali, e é isso e é aquilo. O leão dispensa todas as suas desculpas. Aleluia. O Senhor Jesus Cristo foi provado, irmão. O profeta diz numa mensagem, eu anotei ela aqui, para que foi dado o Espírito Santo, parágrafo 48. Ele deu 30 anos de teste e 3 anos e meio de duras provas. 30 anos de teste. 3 anos e meio de duras provas. Às vezes nós temos uma provinha e já estamos todos desanimados. Já estamos desanimados de ir na igreja, desanimado com Deus, desanimado da esposa, desanimado do trabalho. Aleluia, Senhor Jesus. O que faz do leão ser um líder não é ser o maior, o mais forte, o mais inteligente. O que faz ele ser líder é a sua atitude. A sua atitude, irmão, fará a diferença nessa noite. A sua atitude, irmão, fará a diferença. Aleluia! Para isso você precisa agir diferente. Aleluia! É a atitude do leão que faz a diferença. O que faz líder é a sua atitude. E a liderança nasce através da atitude. É a sua atitude que vai fazer nascer uma liderança. Aleluia! O leão olha no elefante, veja bem, ele olha no elefante e não vê ele 50 vezes maior do que ele, não vê ele tantas vezes mais pesado, mais poderoso, mais alto. O que ele veja no elefante é refeição. Vocês estão entendendo? Ele olha para o elefante, ele não olha o tamanho do elefante. Se ele olhar para o tamanho, ele diz, ixi, eu tenho um problemão pela frente. Mas ele olha para aquele grande animal elefante e diz, refeição. Aleluia. Aleluia, Senhor. Nos ajuda, ó Pai. Eu anotei uma escritura, nós vamos chegar nela. Provérbios 23, versículo 7.
Assim como o homem pensa no seu coração, assim ele é. Grave isso. Assim como o homem pensa no seu coração, assim ele é. Se você crê que você pode vencer este problema, você vai vencer. Aleluia! Aleluia! Josué enviou 12 espias para espiar a terra prometida. Quando aqueles 12 espias chegaram, todos eles viram a mesma coisa. Mas na hora que eles retornaram, porém 10 agiram de uma maneira diferente. A sua atitude foi diferente daqueles dois, Josué e Calebe. Aqueles 10 disseram, nós não podemos. Assim como eles pensaram no coração deles, assim foram para eles. Mas Josué e Calebe disseram, somos mais do que capazes. Aleluia! Aleluia! A igreja está entendendo, amém? O que faz a diferença, igreja, é a sua atitude. A atitude de Josué e Calebe foi diferente daqueles 10. Aqueles 10 olhou para aqueles homens e viram gigantes. Davi olhou para o Golias, ele não viu um gigante, ele viu um incircunciso. Um incircunciso desafiando o exército de Deus. É a maneira que você vai olhar para este problema. Igreja, permita-me dizer isso. Eu não conheço ninguém, eu não estou jogando em ninguém, atirando em ninguém. É o Senhor que está falando isso. Recebe como Deus, o Espírito Santo, que é conhecedor de todas as coisas. Mas há pessoas que o problema já até sabe como é a reação da pessoa. Quando o chefe diz lá para aquele demônio, vai lá naquele irmão, vai lá naquele fulano de tal. Ele fala, eu já até sei a maneira que ele vai reagir. O problema te conhece e ele sabe até a maneira em que você vai agir. Me perdoe, meu irmão, mas para muitos, os problemas dele já conhece ele e sabe qual é a sua reação. Preocupação, medo, comprimido. Tem pessoa, qualquer coisinha comprimido. Qualquer coisinha comprimido. Você abre a bolsa, está tanto comprimido ali dentro. Dá até vontade de fazer uma pergunta assim, irmão, você não crê que o nosso Deus cura? É qualquer coisinha, eu não estou contra o remédio. O profeta diz que Deus está na medicina. Mas não é qualquer coisinha agora que é um remédio. É qualquer coisa. Alguém fala, toma isso, já chega em casa, liga na farmácia, pede, diz que isso é bom. Comprimido. As palavras, não consigo. O problema já até sabe, que aí chega e fala, eu não consigo vencer esse problema, irmão. Não consigo. Isso não é para mim, irmão. Eu não tenho fé para isso. Esse meu problema. Dá um preço para aquilo, sabe? O médico diz que o meu problema parece que é uma coisa do outro mundo. Outro dia eu estava falando com alguém, ele disse, olha, esse meu problema é raríssimo. Raríssimo. É 1 em cada 1000. Meu Deus, o que o nosso Deus não pode, irmão? Deus gosta de problema difícil.
Eu não estou insinuando ninguém, nós precisamos de direção para agir. Mas Deus gosta de ver a pessoa falar assim, olha, eu creio que o meu Deus pode me curar e eu confio nele. E se tiver uma direção, você pode dizer, eu não vou tomar esse remédio. Precisa de uma direção, mas se tiver fé, age da maneira que você pensa. Tome uma atitude. Porque é a atitude que vai fazer a diferença. Daqueles 12, a atitude de Josué e Caleb fez a diferença. Aleluia, Senhor. Por que a liderança é importante, irmãos? Por que isso é importante? Nós já citamos aqui tantas coisas. Mas veja só. Quando você chegar ao ponto de a sua atitude ser a atitude de um líder, você vai agir como um líder. Veja só, porque os líderes não olham para o que vejam, e sim para o que pensam. É o que nós lemos aqui, 42:8 de Jó. Bem sei que em tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Se somos pequenos deuses, os nossos pensamentos também não podem ser impedidos. Aleluia! Amém, Senhor. Os seguidores são diferentes. Os seguidores, eles olham para aquilo que eles vejam. Os líderes, pelos que pensam. Os seguidores agem através daquilo que eles vejam. Os 10 espias olharam aquilo ali e agiram da maneira que eles viram. Josué e Caleb, líderes, eles disseram, o nosso Deus pode. Amém. Amém. E podia mesmo. Amém. Deus abriu o Mar Vermelho. Deus virou o exército do Egito de cabeça para baixo, matou afogado. O que o nosso Deus não pode? Amém. Se Ele te trouxe você até aqui nesta noite, é para te dizer, ergue a tua cabeça, irmão. Ergue a tua cabeça, irmão. Você pode. A igreja, vamos dizer, posso todas as coisas naquele que nos fortalece. Oh, Deus bendito. Quando você se deparar diante de um problema, não fique deprimido. Olha e diga, como diz o leão, refeição. Ontem à noite, numa visita, eu disse para uma irmã, se Deus permitiu este problema, irmã, é uma hora de você mostrar quem você é. Mostre o melhor de você. Age de uma maneira que você seja aprovada. Foi o que foi pregado em Marília. Provados e aprovados. Então Deus lança uma prova. Aí você começa, se deprime. Começa a reclamar, a resmungar. Não. Mostra quem você é. Irmãos, quando aquele leão entrou no terreno das ovelhas de Davi, vocês sabiam que aquela ovelha não era de Davi? Aquela ovelha era do pai de Davi. Mas Davi se colocou entre o leão e a ovelha como se a ovelha fosse dele. Agir de uma maneira sem interesse. Ah, não é minha, larga pra lá. Problema não é meu, cada um com seus problemas.
somos uma família. Por outro lado, igreja, o leão ele é o rei na selva. O leão ele é o líder. Mas coloca um leão diante de uma manada de elefante e veja o comportamento do leão. A coisa muda. A coisa muda. O diabo enfrenta um irmão. A igreja diz, nós vamos ajudar o nosso irmão. Vamos orar por ele. Vamos pelejar com ele. O inimigo foge. Aleluia! Mas quando o elefante, o leão olha para o elefante, um confronto dos dois. Então o leão olha e na sua mente vem refeição. Se ele estiver com fome, ele age da maneira que ele crê. Da maneira que ele crê. Qual é a atitude do leão? Então, quando ele veja o elefante, ele começa a se aproximar do elefante. Porque ele crê que ele pode. Ele não olha o tamanho. Ele pensa, eu preciso comer. Eu preciso me alimentar. Você pode dizer, eu preciso da saúde. Eu preciso desse emprego. Eu preciso deste filho em casa. Eu preciso do meu esposo ao meu lado na igreja. Eu preciso da minha esposa. E ele começa então a andar em direção ao elefante. Por outro lado, nós temos o elefante. Quando o elefante olha para o leão, a atitude dele é diferente. Ele olha, isso é provado cientificamente. Ele olha para o leão e ele diz, o chefe está aí. O chefe da selva está aqui, o líder. Então o elefante também começa a agir da mesma maneira. Quando você está trabalhando, o chefe chega, você não quer ficar na frente dele. Você quer fugir dos olhos do chefe. Você quer sair da frente dele. Então o elefante começa andando meio de lado, e vai assim, com aquele tamanzão todo, ele vai fugindo. A sua atitude nesta noite, irmã, vai fazer este inimigo sair em retirada. Ele vai dizer, eu não posso com esta irmã, eu não posso com este irmão. Se o leão cruzar com o elefante, e ele não estiver com fome, não haverá nada. Mas se ele estiver com fome, então ele vai agir da maneira que ele crê. Se você não estiver em problema, deixa o inimigo para lá. Você não vai mexer com o inimigo se não tem problema com ele. Mas quando ele vem até você, traz problema, então você começa a reagir. A sua atitude é como a atitude daquele irmão, que o inimigo pressionou, mas houve um momento que ele reagiu. E ele disse, olha, é bunza. O inimigo sentiu. Aquele elefante disse, agora ele encarou. Eu preciso sair e não dar as costas. O elefante não dá as costas para o leão. Nós não devemos dar as costas para o inimigo. Nós temos que enfrentar cara a cara este problema. Você diz, eu venço você em nome de Jesus. Aleluia. Olha, quando Jesus esteve aqui, o que Jesus dizia para as pessoas? Você crê? É da maneira que você crê. Você crê, assim será. Pela sua fé, você foi sarado. Não é assim? Então, igreja, nós devemos agirmos como os líderes, como os filhos de Deus. Há uma escritura que eu não me lembro agora, que a Bíblia diz que Ele nos fez reis e sacerdotes.
Então nós não devemos abaixar a nossa cabeça. Ele olha para o leão e pensa, o chefe chegou. Ele age da maneira que ele crê. Quem vai enfrentar o chefe? Quem tem poder manda, quem tem juízo obedece. Não é isso? Quem vai enfrentar o chefe? Mas igreja, isso nos ajuda. A atitude do leão quando ele olha para o elefante é refeição. Quando você olhar para aquele problema, diga assim, olha, uma maneira de eu mostrar quem está em mim. Você pode dizer para o problema, você diz, problema, ó, eu em si não dou conta, mas aquele que habita em mim é maior do que você. E no nome dele eu te venço. No nome dele eu te repreendo. Aleluia, igreja. Isso é bom demais. Assim como o homem pensa no seu coração, assim ele é. Se eu penso que eu sou um derrotado, jamais eu vou vencer. Eu já tenho aquilo. Quantas pessoas que falam, eu não consigo. Vai fazer aí uma ficha, eu não consigo, não sei o que tem comigo. Não diga isto. Eu não sei se eu já contei a experiência de um irmão, eu creio que já contei, mas nos ajuda. Coisa boa, é bom a gente estar sempre ouvindo. São Paulo disse, eu não me canso de dizer as mesmas coisas, porque é segurança para vós. Aquele irmão procurando emprego, e ele foi no culto, a palavra falou com ele, e o pastor, o ministrante da palavra disse, determina o lugar que você quer trabalhar. E aquele irmão no banco falou, eu quero trabalhar em tal empresa, lá na função X. Acabou o culto, ele guardou aquilo com ele. No outro dia ele foi lá, naquela empresa, disse, olha, eu vim fazer uma ficha aqui, para tal profissão assim. A segurança lá da portaria disse, olha, amigo, dá uma lida ali, ó. Não há vagas. Ele disse, ô glória, mas eu quero deixar o meu nome aqui e o que eu faço, porque eu vou entrar nessa empresa. Onde já foi acertado. Tudo bem. Se você quiser anotar, tudo bem. Ele largou lá um telefone, o nome dele, a profissão dele, e saiu. Só glória, foi embora. Quando ele estava a uma distância, lá dentro da empresa, o chefe ligou na portaria e disse, olha, coloca lá, precisamos de um funcionário para essa tal função, justamente a do irmão. O irmão estava saindo. O irmão estava ainda, dava para ver o irmão, o vigília saiu na porta e disse, moço, apareceu uma vaga justamente na sua. Ele voltou e disse, eu não te disse. O meu Deus falou que eu ia entrar aqui. Ele mandou escolher. Aleluia, Senhor. Irmãos, o irmão Brana orou para uma moça e Deus disse ao irmão Brana, o anjo disse para o irmão Brana, ela era cega. Acho que os olhos dela eram fechados, sabe? O irmão Brana falou, o anjo disse para o irmão Brana, pede para ela escolher a cor dos olhos. Pode você desacreditar de um Deus como esse? Pode nós desacreditarmos? Por isso que nós temos que dizer, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Tudo é possível àquele que crê. Assim como você pensa no seu coração, assim é.
Aleluia! Nos ajuda, Senhor Jesus. Nós vamos encerrar com isso, igreja. Poderíamos ir mais longe, mas o tempo não permite. Esse estudo é muito bom. Eu creio que você vai sair daqui diferente. Diferente, igreja. Você pega o computador, ali está o hard drive do computador. Quando você armazena alguma coisa, aquilo vai lá para o hard drive ou software, alguma coisa assim. Mas quando você olha para o computador, você veja a tela do computador. Você olha lá, pode estar uma foto de uma pessoa bonita, pode estar uma casa, um carro bonito. Aquilo não é o que está lá no software. Aquilo não é, aquilo é uma fachada. Você pode olhar para mim aqui e estar sorrindo. Vocês estão olhando o homem de fora. A igreja entende? Mas Deus não olha para isso aqui. Deus olha para o homem de dentro. É o que está lá dentro. O que interessa é o que está lá no software, não é o que está na tela. Na tela você coloca qualquer coisa. É uma fachada. Poderíamos ir longe, irmão. Quando um vírus entra num computador, eu não entendo muito disso, mas quando baixa um vírus ali, tem as maneiras certas de agir. Tem as maneiras certas de você agir. Você tem que eliminar aquilo. Porque aquilo vai prejudicar o seu computador. Quando um homem recebe um espírito errado, um vírus, ele tem que se eliminar, ele tem que fazer com que aquele espírito saia, deixa ele. Aleluia. E há duas maneiras do computador. Tem uma maneira lá, eu não me lembro a palavra, quando você tem que limpar o computador. Formatar, isso mesmo, obrigado. Formatar. Essa é uma das maneiras. E se a coisa agravou demais, o que ele tem que fazer? Ele volta ao fabricante, a quem opera a máquina. Entendeu? Então, quando é um espírito que dá para você formatar ele, você formata ele. Você repreende ele. Se a coisa está grávida, você tem que ir lá no Criador. Você tem que voltar lá. A igreja está entendendo? É precioso isso, igreja. Nós temos que eliminar o mal. Eliminar pela raiz. O que você tem que baixar no computador? Coisas boas. Coisas importantes, interessantes, não coisas ruins. O que você tem que baixar no seu software, lá no coração? Baixe, posso todas as coisas daquele que me fortalece. Baixa nesse computador seu aí, tudo posso daquele que me fortalece. Tudo é possível. Nada a temer. Aleluia. Irmãos, nós vamos terminar com Davi. Davi, quando ele olhou para Golias, o seu software estava assim, você pode. Entendeu? O homem de dentro diz para Davi, você pode. Você pode vencer esse Golias. E ele olhou para Golias e ele viu o ponto fraco de Golias. Ele disse, esse homem, não disse esse gigante, ele disse, esse homem incircunciso. Às vezes você olha para o problema e diz, o meu problema é um problemão. Que problemão? Isso é um probleminha diante de um Deus grande e poderoso. São Paulo disse para a morte, quem é você? Você venceu homens. Você venceu mulheres. Homens de Deus.
Mas houve um que te venceu. E o nome desse homem é Senhor Jesus Cristo. Ele te conquistou, morte. Ele te conquistou, diabo. Nem a chave do inferno você tem na mão. E Davi levou o caso à frente. Davi não ficou, mas que é, soldado? Vocês com medo? Não. A coisa, ele falou assim, é hora de eu mostrar que o Deus de Israel está aqui no nosso meio. O problema, irmã, que é para você passar, é para você mesmo. Há certos caminhos que é para nós trilharmos e temos que trilharmos por ele. Não adianta colocar outro, colocar filho, mãe, pai. Davi foi até o rei. Saul, em outras palavras, o que é isso, Saul? Esse incircunciso aí desafiando o teu exército? Quem sabe Saul disse, mas os soldados, eles acharam por bem só manter-se à distância. Eles achou por bem encarar, não. Porque o homem é que desde a sua infância, treinado na espada, ele disse, rei, eu tô aí. Eu tô aí. Eu tô disposto a encarar esse Golias aí. O que é isso, rapaz? Seus irmãos foram treinados no exército de Israel. Não, se você quiser, então vamos vestir o armamento para ver se está certo. Não adianta, igreja. Irmã, o problema que você está enfrentando, não adianta buscar a experiência de outros. A experiência tem que ser sua. É experiência, irmão, você e Deus. Davi até tentou, mas ele, não, isso aqui não, eu vou com a minha experiência. Eu vou enfrentar esse incircunciso no nome do Senhor de Israel. Você sabia que quando Davi se apresentou, depois de passar no riacho, pegar 5 pedrinhas, quando ele se apresentou diante do Golias, Golias olhou assim e falou, isso é uma brincadeira? Você sabe por quê? O problema vem até você para te martirizar. Ele quer que você enfrenta ele da maneira que ele quer, você entendeu? Golias queria que viesse um soldado para lutar com ele da maneira que ele queria, numa espada. Pá, pá, pá. Deus deu uma estratégia para Davi que confundiu Golias. Deus vai te dar, irmão, uma estratégia hoje para você derrubar esse Golias. Deus vai te dar, irmão, uma estratégia. E essa estratégia vai confundir esse problema. A estratégia que Deus vai te dar nesta noite vai confundir esse problema. Se a estratégia é a arma do amor, você vai entrar com a arma do amor. Mesmo que a pessoa tiver com a arma do ódio, lança amor sobre ele. O amor é maior do que o ódio. Deus vai te dar uma estratégia. Eu não sei qual é. Para cada um vai ser uma estratégia diferente. Para cada problema, Deus vai dar uma maneira. Mas Ele quer ver a sua atitude. Ele quer ver a maneira que você vai agir. É a sua atitude que vai fazer a diferença. A atitude de Davi fez a diferença. Quem sabe os irmãos de Davi olhou e disse, meu Deus, o que aquele menino vai fazer lá? Nós vamos assistir a sua morte. Davi sabia em quem ele tinha crido. Tanto é que ele disse para o rei, o leão veio e eu matei. O urso veio e eu matei.
E eu vou matar esse incircunciso também. Ele não pode fazer isso com o exército de Deus. Irmã, Deus vai te dar uma estratégia. Ele vai te dirigir você a fazer coisas que você nunca fez. E isto vai confundir o problema. Aquela pessoa que está te martirizando vai ficar confundida. O inimigo é tão astuto que ele quer nos irritar. Ele quer fazer você entrar no mesmo nível de uma pessoa incrédula. Ele quer ver você enfrentar ela, querer brigar. Ele quer ver você falar assim, eu sou crente, mas a minha mão não. Ele quer ver isso, ele quer ver você ficar nervoso. Ele quer ver você odiar o irmão. Você sabe por quê? É provado cientificamente que o nervoso é o pai da úlcera no estômago. Quando você fica nervosa, irmã, a parede do estômago endurece e ela não digere o alimento como deveria. E aquilo vai resultar em uma úlcera. Por isso, se a sua natureza é forte, muda ela com jejum e oração. Porque isso vai trazer bem no seu corpo físico. Amenize a sua natureza. O profeta nos ensina isto. E ele quer deixar nervoso mesmo. A mulher limpa o chão, passa um pano, aí vem o marido do trabalho, descuidado, já pisa, já é o suficiente. A mulher já grita de lá, e o marido já grita, eu estou cansado, eu não vou dar volta não. E a mulher diz, não foi você que limpou, e Satanás está lá. É isso que eu queria. Vai mais, fica mais nervoso. A parede do estômago está endurecendo. É tudo que ele quer, irmão. Ele liga o som alto no vizinho. Você fica nervoso. O cachorro do outro vizinho late. Um carro para na frente com o som alto. Em tudo você começa a ficar nervoso, irritado. Ele diz, agora tá bom, tá do jeito que eu quero. Olha, qualquer coisa ele está explodindo. Abre os olhos, irmãos. Amenize isso com oração. Satanás quer nos matar. A finalidade dele é essa, mas não. Um líder ele não pode matar. Você pertence à igreja de Cristo, à noivinha de Cristo. E a noiva de Cristo tem poder sobre ela. Você tem poder, poder que foi dado pelo Senhor Jesus Cristo para falar a palavra, para repreender o diabo. Aleluia, Jesus. Aleluia. Mude a sua atitude. Quando o problema vir sobre você com espada, para te enfrentar, ele está armado. Mude a maneira de enfrentar o problema. Não fica olhando, meu Deus, é um problema. Nossa, que tal enfermidade está chegando, tem um vírus aí. O negócio da dengue. É tanta coisa. Você começa a ficar com medo, ele diz, olha, ela já está com medo, pode encostar que vai. Ele já está com medo. Vai com tranquilidade diante do problema. Se Deus permitiu aquele problema, chega para ele e diz assim, oi problema. Eu marquei aqui, ó, oi problema. Você vem a mim com espada? Porque você sabe que eu tenho medo de espada? Mas hoje eu vou ter uma atitude de Davi. Vou a ti em nome do Senhor Jesus Cristo. E isso vai confundir o problema.
A igreja fecha os olhos neste momento, aleluia. Conferência com Deus, conferência com Deus. Conferência com Deus, parágrafo de número 165. Agora há uma conferência acontecendo no céu. As luzes do entardecer estão aqui. Bombas atômicas e coisas assim estão de pendurada por toda parte. E nós estamos no fim dos tempos. Conferências mundiais chegaram ao fim. A conferência de Deus está vindo aqui nesta noite. Aleluia! Estas palavras têm que se cumprir. Estas palavras têm que se cumprir para com os gentios. Isto somos nós. Para com os gentios. Isto somos nós. As obras que eu faço, vós também as fareis. As obras que eu faço, vós também as fareis. Mude agora. Mostra a sua atitude diante deste problema. Mostra a sua atitude diante desta enfermidade. Mostra a sua atitude diante do inimigo. Aleluia! O tempo está aqui. A conferência ocorreu. E o Espírito Santo está aqui nesta noite. Chama Ele. Clama por Ele. Ele está aqui para te ajudar. Ele está aqui para te defender. Ele está aqui para dizer: não temas. Não temas. Aleluia! 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 Abençoe, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmão, Deus manda te dizer nesta noite: por que você está temendo este problema? Por que você está temendo esta enfermidade? Eu sou o Senhor que soluciona os problemas. Eu sou o Senhor que sara as enfermidades. Se você não tem visto ainda o meu poder, eis que eu habito dentro de você, e ao redor de você há um anjo acampado. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia. Não temas, irmã. Ele é contigo, não temas. Manifesta a sua atitude agora. Mova-se diante deste problema. Dê um passo adiante diante deste problema. Ele é contigo. Ele mora dentro de você. E há um anjo te acampando por fora. Não temas.
Aleluia, Senhor. Hoje Deus vai dar ideias que vai confundir Golias. Deus vai te dar ideias renovadas, inovadas. E as suas atitudes vai confundir o problema. A mensagem olhe, parágrafo de número 80. O cristão olha para as coisas invisíveis e ver é crer. Ver é crer. Quem pode ver pela fé agora, fica de pé neste instante e você vai ver o problema cair por terra, a enfermidade deixar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdia, Deus Todo-Poderoso, nós cremos na Tua Palavra, nós cremos no poder da operação da Tua Palavra. E o Senhor operou nesta noite, o Senhor fez maravilhas, e por isso, ó Pai, nós te agradecemos, crendo que o Senhor manifestou o teu poder, passeou pelo meio desta igreja e atendeu cada pedido, cada necessidade, e nós te agradecemos por isso, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus, amém, aleluia.